Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, cultura, séries e outras coisinhas mais. E vamos falar de mais um filme que está aí em estreia nesse fim de semana do dia 23 de março de 2025. E vamos falar, né, do documentário Milton Bituca Nascimento, tá certo? Dando spoilers como sempre, tá, gente? Como eu faço aqui, tá? Mas dar spoilers de documentário também é um negócio meio complicado, né? O que acontece? É um documentário, gente, que eu achei bem bacana. É bacana, tá? Não é uma coisa de se encher os olhos, não, tá? Muita gente achou o documentário um pouco moroso, um pouco chato, coisa e tal, tá? Mas eu não achei ele ruim, não. Eu achei ele bom, tá certo? Ele se prestou a fazer o papel que ele tem de um documentário, né? Primeiro, ele tem uma narração da Fernanda Montenegro, né? Então isso já, né, é bem bacana, né? Uma narração às vezes bem, como podemos dizer, ela não como podemos dizer, didática, entendeu? Que está ali narrando um histórico, né, fazendo uma narração do documentário, coisa e tal, né? É uma narração muito, como podemos dizer, até poética, muito lírica, né? Exaltando, né, as qualidades, né, musicais do Milton Nascimento, as qualidades humanas do Milton Nascimento, né? E o filme ele mostra, né, o que o filme ele pretende documentar? Ele pretende documentar as últimas apresentações, né, públicas do Milton Nascimento, né, que a gente já percebe que ele está com a saúde dele debilitada há bastante tempo. E embora isso não seja dito abertamente no filme, isso é levemente mencionado, né, mas a gente tem ideia de que ele, pelo menos se passa a ideia de que ele tem diabetes, né, e que a diabetes dele está realmente atacando ele fortemente, esse negócio todo, né? A impressão que se dá é essa, né? Mas o filme ele não fica nessa melancolia, nessa parte aí, né? Esse filme mostra, né, o Milton Nascimento, por exemplo, indo para Nova York, né? Todos os músicos americanos, vários músicos americanos de alta estirpe, tipo um Stanley Clarke, tipo um Stanley Jordan, um Quincy Jones, né? Um Pat Metheny, né? Só gente do jazz assim ali pesada, né? Se debulhando em elogios ao Milton Nascimento. Isso é muito legal você ver um músico brasileiro da nossa MPB, né? Que é uma música de altíssima qualidade. Eu não sou exatamente um amante de MPB, não sou um amante de Milton Nascimento, de Chico Buarque, coisa e tal, né, de Caetano Veloso, né? Mas a gente sabe que eles têm um baita de um valor, né? Que eles são pessoas altamente valorosas e muito respeitadas no exterior e que colocam realmente a nossa música brasileira num patamar altíssimo, né? Lá fora, a nossa música brasileira ela é muito bem vista, a nossa MPB, né? Ela é muito bem vista, né, pelos músicos estrangeiros e músicos estrangeiros, né, de qualidade, né? E aí o que acontece? Você vê esse rosário de depoimentos desses músicos estrangeiros, né, no início do filme, né? Eles meio que consolidam, ratificam, né, aquilo que o Milton Nascimento faz, né, de bom, né? E mostra também esses shows dele lá fora, esses últimos shows dele, né, nos Estados Unidos, na Itália, coisa e tal, né? E depois o documentário ele volta para o Brasil para fazer aquele último mega show, né, no Mineirão. E aí você vê mais os músicos brasileiros falando do Milton Nascimento. Aí você tem um Wagner Tiso dando depoimentos, né? Você tem o Mano Brown, né, dando depoimentos, que é uma coisa bem interessante de você ver, né? Você tem o próprio pessoal do Clube da Esquina também ali, né, falando. E aí você tem um clima um pouco mais intimista, né, que você vê mais, não só aqueles, você vê aqueles músicos estrangeiros falando do talento do Milton Nascimento, né, mas você vê também a galera do Clube da Esquina ali, né, as pessoas próximas, né, do Milton Nascimento no início da sua carreira, e aí você se sente mais em casa, como podemos dizer, nessa parte do documentário, né? E o documentário mostra, né, esse enorme show no Mineirão, coisa e tal, alguns trechos, né? Mas o documentário não tá ali só mostrando o show, né? E com permeados de depoimentos. Na verdade, é o contrário. O contrário. O filme ele tem muitos depoimentos de várias pessoas próximas ao Milton Nascimento, né? E esses depoimentos é que são permeados, né,
com, vamos dizer assim, shows e números musicais, né? Os últimos shows dele, os números musicais. Não é um documentário sobre... o documentário é sobre os últimos shows dele, mas não é sobre... mas vamos dizer assim, esses últimos shows deles aparecem, de repente, até mais como um pano de fundo, mesmo sendo um comentário sobre os últimos shows dele, né? O personagem central ali realmente é o próprio Milton Nascimento, tá? E, gente, é bacana, né? Encheu a sala, né? Pô, passando só numa sessão, né? Do Estação Net Rio, né? Só numa sessão de 18h20, mais ou menos, tá? No Cine System de Botafogo parece que tem 2 sessões passando, né? Mas muito pouco, tá? Muita pouca visibilidade, né? Para um documentário sobre uma figura tão importante, né? Da música brasileira, né, da música popular brasileira, que é o Milton Nascimento, né? E você tem outros depoimentos, né? O próprio Chico Buarque também faz depoimentos, né? Você tem muita gente legal falando sobre o Milton Nascimento e só falando bem, né? E você tem o próprio Milton Nascimento também falando, né? Ele também comentando, né, sobre a vida dele, sobre a carreira dele, sobre as coisas que ele gosta, sobre as que ele não gosta, né? Então é muito legal, gente. É um documentário bem legal, bem completo, tá? E vale a pena dar uma assistidazinha assim, tá? Milton Bituca Nascimento. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.